Oi, eu sou o Felipe e eu quero falar hoje sobre o bom livro Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori Gottlieb. Exatamente, Lori Gottlieb. Se você ainda não sabe, eu sou psicólogo e além de falar de psicologia aqui no YouTube, eu também falo sobre psicologia na minha página no Instagram, que é @FelipeBorgesPC. Eu utilizo essa página para divulgar, disseminar o conhecimento da psicologia, mas além disso, claro, divulgar o meu trabalho enquanto psicólogo clínico. Contudo, porém, todavia, eu utilizo essa página também para seguir outros profissionais, outros colegas que trabalham também na área da psicologia, da saúde mental. E de vez em quando, acompanhando outros colegas, outros profissionais, né, no Instagram, eles postam, né, às vezes aquelas listas de 5 melhores livros, 5 livros para você ler se você for estudante, se você for profissional, se você quer entender mais de saúde mental. E sempre nessas listas aparecia esse Talvez Você Deva Conversar com Alguém. E eu lembro que eu comprei esse livro logo depois de ler algumas resenhas. E, aliás, esse livro ele recebeu muitas resenhas no site da Amazon, mas também não só no site da Amazon, como também em jornais, em revistas e também no Instagram, que foi por onde eu vi pela primeira vez esse livro ser divulgado. Então eu li esse livro e nesse vídeo eu quero fazer assim, a partir de agora, eu quero contar então para você sobre a história desse livro, sobre mais ou menos aquilo que a Lori relata de forma bem resumida ali nas suas 500 páginas, para depois eu dar a minha opinião, meu parecer, se eu gostei, se eu indico, se eu recomendo, sobre qual a importância desse livro para a gente pensar sobre saúde mental. E aí eu finalizo dando aquela nota assim costumeira, né, como se eu fosse um grande crítico, que não sou. Para falar sobre a história desse livro, eu acho que o mais adequado é a gente recorrer à capa desse livro, porque o subtítulo dele já diz tudo que vai acontecer ao longo das suas páginas. O subtítulo é Uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós, que eu acho que sinceramente resume toda a história do livro, tudo que aquilo que a Lori ela quer tratar tá resumido assim, tá condensado nessa frase. E pensando nisso, a Lori ela vai iniciar o livro contando sobre a vida dela, sobre alguns caminhos que ela percorreu até chegar à carreira de psicóloga e muitos destinos improváveis aí no meio do caminho. A Lori ela vai contar que ela iniciou a sua carreira como secretária, se não me engano, de um estúdio, de uma produtora de televisão, e que em razão assim da sua competência, ela vai galgando, ela vai ganhando posições nessa empresa, nessa produtora assim de TV. E aí passado algum tempo, a Lori ela vai sair da posição do trabalho de secretária para o trabalho de escritora, de roteirista. Olha só que salto grande, né, na carreira dela. Um salto interessante para dizer o mínimo, né? Então, em suma, a Lori ela vai começar a escrever roteiros para séries de TV famosas lá norte-americanas. Aliás, mais interessante que esse salto é quando a gente descobre as séries que a Lori ajudou a escrever. A primeira dessas séries foi a série Plantão Médico, que foi a série que levou o George Clooney a ser reconhecido como George Clooney, né? E a outra série que a Lori ajudou também foi a série Friends. Pois é, a Lori escreveu Friends. Gosto muito de Friends, então já gerei uma conexão ali com a Lori logo no princípio do livro, né? Mas eu gosto tanto assim de Friends que eu até cheguei a pesquisar na Wikipédia dela, no IMDb dela, se ela de alguma forma tinha escrito algum episódio em especial da série ou se ela só era uma co-roteirista, algo nesse sentido, pra eu ver se eu conseguia assistir um episódio específico que ela tem escrito. Mas essa informação aí eu não achei. Ah, e se você sabe qual episódio que ela escreveu especificamente, escreve aqui embaixo que eu vou gostar de ver se tem algum detalhe assim da vida dela. Acho que seria interessante. Voltando para a história, então nesse salto da carreira da Lori de secretária para escritora, roteirista de séries famosíssimas, vamos ser sinceros, ela ganhou muito dinheiro e começou a ser muito reconhecida naquele meio. No entanto, a vida ela segue caminhos diferentes do que a gente imagina e a Lori ela não estava feliz com essa vida que ela estava levando. Ela não se via fazendo esse trabalho de roteirista por toda a sua vida e ela colocou na cabeça dela que o que ela queria fazer, o trabalho dela, teria que ser um trabalho voltado para ajudar outras pessoas. Ah, e lembrando que a Lori, ela era uma das roteiristas do Plantão Médico, como eu disse, a série lá do George Clooney. E para escrever essa série, a Lori ela precisava entender no mínimo assim de hospital, não só de hospital, mas como é a vida de um médico no hospital, a vida de um médico na emergência, a vida dos enfermeiros ali no meio de tudo aquilo, de outros profissionais da área. Ela tinha que saber, ela tinha que estudar sobre isso para escrever os roteiros da série. Então ela visitava frequentemente hospitais, ela tirava dúvidas com outros profissionais da área. E a partir disso, desses estudos, ela começou a gostar verdadeiramente da área da medicina. Para ajudar, ela lembrou daquela ideia dela de que ela queria
ter um trabalho que conseguisse, que pudesse ajudar outras pessoas, juntou ali com uma carreira da medicina que ela estava começando a gostar, uniu o útil ao agradável e se tornou, enfim, abandonou o trabalho e se tornou uma universitária. Chega de TV, vou realizar o sonho de ser residente de medicina. Foi isso que ela fez. Nisso, a Lori vai iniciar seu curso de medicina, vai contar algumas histórias, tal, até que surge uma outra reviravolta na história. A Lori, ela começou a ficar insatisfeita com a área da medicina. Stanford enfatizava a necessidade de tratar os pacientes como pessoas e não casos, mas ao mesmo tempo nossos professores diziam que estava ficando mais difícil fazer isso por causa da maneira como a medicina estava mudando. Já não existiam relacionamentos interpessoais a longo prazo e encontros significativos. Essa crítica que a Lori faz do sistema médico é uma crítica que nós, psicólogos, né, vemos comumente assim nos pacientes que precisam de um auxílio, que precisam fazer consultas periódicas com o psiquiatra. São muito comuns os casos em que os pacientes eles chegam lá no consultório médico, no consultório do psiquiatra, relatam ali 2, 3 sintomas e saem da sala ali com menos de 2, 3 minutos com uma receita de um medicamento na mão. Do lado do hospital, essa rapidez, né, desse médico psiquiatra que atendeu em menos de 2, 3 minutos é visto como um sinal de eficiência, né, gestão de pessoal, gestão de fluxo, sei lá. É visto como algo positivo. Mas do lado do paciente, esse diagnóstico rápido é muitas vezes algo negativo, porque vai desconsiderar toda a história da pessoa e vai resumir ela a um conjunto de 2 ou 3 sintomas que ela apresentou ali naquela consulta. E aí se dá um diagnóstico apressado e talvez um diagnóstico mesmo incerto. Enfim, agora observando todos esses problemas, a Lori vai fazer algo que todos os estudantes já pensaram alguma vez na vida e ela vai trancar o curso. Nesse tempo de trancar o curso, alguém ali mais próximo a Lori vai falar para ela por que não, né? Em vez de você sair e abandonar toda essa área, afinal você gosta, você quer ajudar outras pessoas, que você não se matricula num curso de psicologia. Por que não? Você vai ter um contato mais com os pacientes, vai conseguir ajudar as pessoas, vai ter um trabalho, assim, a longo prazo. Eu confesso que, assim, já fazendo um comentário, eu achei um pouco curiosa essa decisão da Lori de sair da medicina e ir pra psicologia. Isso porque o livro ali, né, nesse momento de transição de carreira, deu a impressão de que a Lori, ela nunca antes tinha passado por um processo de terapia, ela nunca foi, né, esteve na posição de paciente, e além disso, me pareceu que ela não entendia muito bem naquele momento como é que funcionava a carreira, o curso de psicologia. Mas é claro, todas essas dúvidas, todos esses questionamentos, eles vão sendo resolvidos pouco a pouco ali com a Lori na sua graduação. Ela vai se apaixonar pela área, ela vai se interessar ainda mais, vai criar, fazer estágios, enfim. Psicologia vai ser a vida dela. A partir daí, no livro, a gente vai acompanhar uma história de sucesso da Lori na psicologia. No livro eu acho que isso até é narrado de uma forma um tanto quanto repentina. É como se do nada ela tivesse recebido a oferta para escrever vários livros sobre psicologia e tivesse recebido assim uma demanda muito alta de pacientes. Achei um pouco apressado essa parte. De qualquer forma, a partir daí a gente começa a acompanhar de fato a história da Lori como psicóloga. E aí que tá o grande triunfo do livro, né? Que não só a história dela como psicóloga, mas a história de alguns dos seus pacientes e também a história da terapia dela com o outro terapeuta, né? O Wendell. Os pacientes são o John, a Jane e a Rita. Ele vai seguir, vai contar assim detalhes, os casos, detalhes da história dela, da história do terapeuta, da história dessa terapia, mas eu não vou entrar nesses detalhes e vou contar agora a minha opinião sobre esse livro, sobre essa história. Para mim esse livro ele é incrível pelo motivo de auxiliar como ser uma ferramenta para retirar estigmas e preconceitos associados comumente, né, que são comumente associados à área da psicologia. Hoje a gente, enquanto sociedade, fala cada vez mais sobre saúde mental, mas apesar de a gente falar cada vez mais sobre saúde mental, eu não vejo que a gente fale necessariamente sobre psicologia, sobre terapia. Em geral, quando eu vejo alguém falando sobre saúde mental, as pessoas falam sobre rotina de exercício, sobre alimentação, sobre meditação. E não me leve a mal, todas essas coisas elas são importantes e também são, de algum modo, também terapêuticas. No entanto, numa grande parte dos casos, os exercícios, o esporte, a meditação não vai ser suficiente para que a pessoa ela lide com os seus conflitos com os outros e às vezes com ela mesma. Falamos com praticamente qualquer pessoa sobre a nossa saúde física. Alguém consegue imaginar um casal escondendo um do outro o seu remédio para refluxo? Até sobre nossas vidas sexuais. Mas fale sobre ansiedade ou depressão, ou sobre uma sensação persistente de pesar, e a expressão no rosto de quem olha para você provavelmente dirá: tire-me dessa conversa já. Às vezes pode parecer difícil, complicado, até mesmo desnecessário da gente falar sobre nossas dificuldades, sobre os nossos conflitos, em assumir a nossa vulnerabilidade. Nos tempos de hoje, principalmente, é como se existisse uma necessidade da gente ser forte o tempo inteiro, da gente estar pronto
para qualquer coisa, mas infelizmente nossas vidas nem sempre vão acompanhar os nossos desejos. Outro ponto que eu achei importante do livro e que também está relacionado à retirada dos estigmas sobre a psicologia é o modo como a Lori ela narra o funcionamento do processo terapêutico, da terapia. No livro a gente acompanha a terapia da Lori com o Wendell, mas também a terapia do John, da Rita e da Jane com a Lori. E é claro, essas terapias elas estão repletas de simplificações. Não são só com 4 ou 5 sessões ou 4 ou 5 capítulos como no livro, que o John, por exemplo, ele vai superar um assunto tão complexo como a morte do seu filho, a morte do Gabe. No entanto, eu vejo que a forma que a Lori resolveu contar sobre seus casos, sobre seus pacientes, foi uma forma bastante sensível, que não foi uma forma, digamos que caricata, uma forma que prezou pela autoajuda, pelo aconselhamento. A Lori ela vai explicar em vários momentos do livro alguns termos famosos da psicologia, em especial aqueles da psicanálise e do existencialismo, e além de explicar algumas das técnicas que ela utilizou com seus pacientes. Então, em alguns momentos, a Lori ela vai contar sobre a dor, o processo de dor de atravessar por um momento difícil na vida, vai comentar também a questão dos términos, vai comentar também a importância do silêncio na terapia. Esse do silêncio é algo que os pacientes eles ficam mais aflitos, né, durante o processo, na minha experiência, mas é algo muito importante que a Lori ela vai explicar muito bem. Nos filmes, os silêncios do terapeuta se tornaram um clichê, mas é apenas no silêncio que as pessoas podem realmente escutar a si mesmas. Ficar em silêncio é como esvaziar o lixo. Quando você para de jogar lixo no vazio, palavras, palavras e mais palavras, algo importante sobe à superfície. Em relação a essa explicação dos termos, eu achei tudo muito bem explicado. Breve, mas bem explicado. Eu só tenho uma única crítica, uma crítica provavelmente de tradução. Em algum momento lá pro final da leitura, a Lori ela vai se referir ao termo transferência, quando na verdade o que ela estava querendo dizer seria o termo deslocamento. Isso não é nada demais para quem não é da área da psicologia. Eu acho que você lê, você não tem nada ali a questionar. Para quem é da área, isso aí vai ressoar um pouco estranho, porque transferência é um termo muito importante que a gente utiliza em outros contextos diferentes daquele que ela usou no livro. E eu acho que provavelmente é algo da tradução, né? Algo dela mesma. Tô sendo chato aqui, eu admito. Para terminar, então, eu quero dizer que eu adorei esse livro. O livro ele é muitíssimo bem escrito e isso se deve provavelmente ao fato da Lori ela ter sido, né, uma escritora, uma roteirista de programa de televisão. E claro, esse livro é importante, ele é bom para ajudar a retirar um pouco dos estigmas que as pessoas elas ainda têm a respeito da psicologia. E eu vejo como uma ferramenta para auxiliar as pessoas a verem o processo de psicoterapia com menos preconceito. Aliás, eu acredito que a própria Lori ela tem escolhido a história do John, né, para relatar no livro pensando nesses preconceitos, nesses estigmas que existem sobre a psicologia. Isso porque o John ele era aquela pessoa, aquele self-made man, né, aquela pessoa que diante de todo problema ele encontrava uma solução, que todas as pessoas ao redor dele eram burras, ele era o único inteligente. O John ele jamais durante a sua vida ele assumiu as suas vulnerabilidades, ele assumiu as suas fraquezas. Isso, é claro, retornou em forma de sintomas, em forma de problemas na sua vida. Então foi muito bacana ver essa transição no livro, né, desse personagem do John, bem caricato, dessa pessoa que não está disposta a se abrir, não está disposta a assumir as suas vulnerabilidades, para se tornar uma pessoa que justamente assume suas fraquezas, que entende que ele não é o senhor do mundo, que não tem todas as respostas, que está aberto ao diálogo. Isso, é claro, vai mudar bastante a vida dele, principalmente o relacionamento com a mulher dele. Para terminar, então, eu vou dar para esse livro uma nota 9. É um livro muito bacana e eu recomendo ele principalmente para as pessoas que se interessam por saúde mental, né? Que estão fazendo processo terapêutico na condição de pacientes ou na condição de psicólogos, ou são estudantes, acho que principalmente para estudantes, né, estudantes da área da psicologia, seja do início, do meio, do fim, ou pessoas que estão prestando vestibular para psicologia, acho que essas pessoas vão gostar ainda mais desse livro. E mesmo para profissionais já formados, mesmo que você já conheça essas histórias, eu acho que é muito bacana você acompanhá-las escritas dessa forma assim, tão leve e tão bacana, né? Esses processos transformativos que a gente vive diariamente nos consultórios. Mas e você? O que você achou desse livro? Você gostou? Você não gostou? Você achou longo demais? O objetivo é sempre estender a discussão. Então, escreve aqui embaixo o que você achou, se você gostou. Eu vou adorar ler o comentário de vocês. Mas então eu acho que é isso. Eu vou terminar por aqui, mas calma, não sai do vídeo ainda. Eu vou pedir para que você, antes de sair, você se inscreva no canal, deixa aí o seu like também. Eu tô no começo do YouTube e essas ações, assim, a sua inscrição e o seu like, eles valem muito para que o YouTube ele passe a recomendar meu vídeo para mais pessoas. Ah, e se você tiver interesse, eu também comentei sobre outros livros que tratam da questão da saúde mental. Eu vou deixar no card aqui o último que eu fiz, caso você tenha curiosidade em assistir também. Mas então eu acho que é isso. Eu vou ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.